Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Gavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Franciele, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney com a leitura do capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários da nossa irmã Elisete, nosso irmão Alexandre, seguindo os comentários da nossa irmã Franciele, e por mim, Cris. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece inicial. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus a sua proteção e auxílio para que o nosso grupo possa dar continuidade aos trabalhos designados para levar o Evangelho a todos que necessitam. Rogamos para que nossos irmãos estejam iluminados e irradiem boas energias, fazendo tocar as palavras necessárias para o desempenho de um bom trabalho e que suas bênçãos possam ser derramadas em cada lar que nos acompanha. Gratidão. Nossa reflexão de hoje é do capítulo 64 do Fermento Velho do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida preguiça respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificações cristãs. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagarmos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças ilusas para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo as páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaz, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos a claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, nesse livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, intitulado O Fermento Velho, tem como objetivo refletir sobre as fermentações mentais que representam perigos para o equilíbrio da alma.
e a importância de nos renovarmos espiritualmente. Esse trecho faz parte do Novo Testamento da Bíblia, especificamente da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A passagem fala sobre a importância de se livrar do fermento velho para se tornar uma nova massa. Ao refletirmos sobre o capítulo, somos convidados a examinar nossas próprias vidas, identificar fermentações mentais que podem nos prejudicar espiritualmente. O convite é para que deixemos de lado o fermento velho, as amarras do passado, e nos transformemos em uma nova massa espiritual, guiada pelas mãos amorosas do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando uma metáfora relacionada à prática judaica da Páscoa, onde o fermento era removido das casas e não era permitido o consumo de pão fermentado durante o festival. Porque o fermento simboliza o pecado e a corrupção, enquanto a massa não fermentada representa a pureza e a santidade. No contexto da passagem, Paulo está orientando a comunidade cristã de Corinto a se purificar, a se afastar-se do pecado e das más influências. Ele está exortando-os a abandonar os velhos padrões de comportamento e adotar uma nova maneira de viver de acordo com os princípios do cristianismo. Essa metáfora é aplicada não apenas à celebração da Páscoa judaica, mas também ao contexto espiritual mais amplo. Paulo está enfatizando a importância de se livrar dos antigos hábitos pecaminosos e buscar uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Pois bem, meus irmãos, assim a mensagem central é que os cristãos devem abandonar o fermento velho, representado pelo pecado e pela corrupção, a fim de se tornarem uma nova massa, simbolizando uma vida pura e transformada. E que possamos, todos nós, absorvermos as lições contidas nessas palavras sábias, buscando constantemente a renovação espiritual e o crescimento interior de todos nós. Lembremos-nos de que cada novo dia nos oferece a oportunidade de nos tornarmos seres melhores, mais compassivos e mais amorosos. E nos convida a cada um a refletir sobre o que podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias. Que a luz e a sabedoria divina nos acompanhem sempre. Gratidão. Dando continuidade, percebemos que Paulo nos lembra, nesta carta aos Coríntios, que somos, na grande maioria das situações, reféns do nosso próprio passado, das nossas velhas atitudes. Embora estejamos sendo agraciados com a dádiva do esquecimento do passado, ainda nos embebedamos daquelas mesmas dificuldades. Ainda carreamos as mesmas atitudes difíceis, as mesmas relações complicadas e, raríssimas vezes, controlamos o ímpeto de errar novamente. Acusamos neste texto de Emmanuel a necessidade urgente de livrarmos-nos do fermento pesado do pretérito, a fim de caminhar com Jesus rumo à regeneração de nós mesmos. Cabe-nos trabalhar em nós as dificuldades, nos conhecer profundamente, como nos ensina Santo Agostinho na questão 919A de O Livro dos Espíritos. Na prática, como proceder para o conhecimento de si mesmo? Na questão 919A de O Livro dos Espíritos, Kardec faz exatamente este questionamento acima.
A resposta é dada por Santo Agostinho, que sugere a prática que exercitava enquanto encarnado aqui na Terra. Ele nos diz que devemos refletir sobre as nossas atitudes diárias, nossas palavras, nossos sentimentos, nossas ações, sejam eles positivos ou negativos. Ele nos conta que diariamente, ao fim do dia, interrogava a sua consciência e perguntava a si mesmo se não faltara com algum dever, se teria dado motivos para alguém dele se queixar. Ele afirma que assim agindo, foi descobrindo as mudanças interiores que necessitava realizar. Deus nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos reformar nossas condutas. Pense nisso. Somos responsáveis pelo livre escolher e livre pensar. Podemos, com isso, rever as nossas atitudes diárias, questionar o modo como agimos em determinadas situações. Isto, com certeza, vai nos auxiliar a compreender melhor a nossa personalidade. Entender os nossos pensamentos, nossos desejos, seus limites, notar nossos erros, aceitá-los e, com humildade, tentar restaurá-los, de forma resiliente. São objetivos que podem ser alcançados através do mergulho interior, ou seja, de ações voltadas para o autoconhecimento. A partir daí, sabendo quem somos, como reagimos, como erramos, estaremos em condições de lidar com os sentimentos negativos, com o fermento do passado, não os deixando dominar as nossas atitudes. Enfim, nos tornando massa nova pronta para ser usada a serviço do Cristo. Gratidão. Muitas pessoas buscam com muita insistência a lembrança das nossas encarnações passadas, ficando atormentados e querendo lembrar e saber quem foram o que fizeram. Na maioria das vezes, como disse Emmanuel, essa recordação não é feliz, não nos faz bem. Muito pelo contrário, pode nos gerar desequilíbrio espiritual e mental, além de uma desarmonia interior. Porque nós estamos aqui, encarnados na Terra, pois somos espíritos ainda devedores e precisamos mesmo aprender a viver no amor. Estamos ainda em aprendizado. E como a lei de Deus é a lei da evolução, sabemos que a nossa situação hoje é a melhor que já tivemos durante todas as nossas outras encarnações, porque vamos sempre melhorando e evoluindo. E isso é uma coisa importante para lembrarmos. Se vamos recordar o passado, que era de um ser que era inferior ao que somos hoje, logicamente que na maioria dos casos não será um passado glorioso. Imaginem saber que hoje convivemos em uma mesma família com pessoas que podem ter nos prejudicado, ou, ao contrário, alguém que você fez muito mal no passado. Vejam que as relações entre as pessoas iriam mudar totalmente. Em geral, encontraremos em nosso passado erros de condutas e de escolhas, que nos trouxeram, às vezes, até hoje nos trazem consequências infelizes. Assim, essa vontade de conhecer o passado espiritual deve ser esquecido. Por isso que o Pai nos dá a bênção do esquecimento, quando reencarnamos, deixando lá atrás o que fomos e o que fizemos. E isso é uma grande bênção para nós, porque se ficarmos presos em um passado infeliz, é muito mais difícil para evoluirmos e crescermos. Precisamos tirar de nós aquilo que não presta mais, o que já acabou e o que já passou. Não trazer para o nosso íntimo recordações ruins, tristeza, angústia e revolta. Precisamos caminhar sempre em frente. Portanto, não vale a pena. Se fosse bom para nós, Deus teria nos permitido essa lembrança. Portanto, deixemos de lado o fermento velho, ou seja, os nossos vícios, nossos erros que insistimos em manter, nos negando a reforma moral
tão urgente e necessária para a nossa evolução espiritual. Da mesma forma que um fermento de qualidade ruim pode arruinar toda uma fornada, dominados pelos vícios, pela maldade, pelo orgulho, pelo egoísmo, prejudicaremos aos que convivem conosco. Nossos atos e palavras têm alcance que desconhecemos, assim como o fermento. Eles podem se aninhar nas mentes alheias e assim se multiplicando. Devemos nos alertar sobre o orgulho, o risco nos desvios do caminho, pois temos a necessidade da renovação. Precisamos nos libertar do fermento velho, do fermento da maldade, da malícia, para nos tornarmos nova massa sem fermento. Aproveitemos cada oportunidade de estudo e trabalho para evoluirmos no campo intelectual. Mas principalmente evoluir no campo do coração, além da bondade, da paciência, do perdão, no serviço ao bem. Por isso, vamos pensar: que tipo de fermento e de pão estamos oferecendo a quem convive conosco? Com quais sentimentos estamos alimentando o espírito de quem nos rodeia? Afinal, que espécie de pão estamos produzindo? De qualidade macia ou um pão duro, amargo, sem a menor condição de fazer bem a quem dele se alimenta? Se não dispomos do fermento que multiplica o bem, podemos fazer um pão bem fino, mas com os ingredientes da verdade e da sinceridade. E sempre podemos aprender a produzir um bom fermento, buscando-o nas palavras e no exemplo daquele que é o pão da vida, por excelência, que é o nosso Mestre Jesus. Por isso, temos o dever de cuidar da qualidade do que espalhamos ao nosso redor, sejam palavras, vibrações ou ações. Gratidão, que assim seja. Todos nós trazemos vícios de outras encarnações. É fundamental reconhecer os nossos vícios e trabalharmos a nossa reforma íntima. Como ervas daninhas, os vícios e paixões tomam conta do ser, resultando desequilíbrios devastadores para a alma. É fundamental o autoconhecimento para identificar comportamentos desregrados e os sentimentos inferiores, como enfatizou o nosso irmão Alexandre. Precisamos cortar as ervas daninhas do nosso coração e germinar as sementes que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, assim como nos ensina o Evangelho sobre a parábola do semeador, que possamos aproveitar as oportunidades de crescimento enquanto estamos encarnados, para que nas próximas vidas não continuemos trazendo os vícios do passado, sempre renovando, sem se distrair e focalizar no estado atual da nossa vida moral. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias para levar luz e conforto, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, pedimos ao nosso irmão Alexandre para conduzir a prece final. Pai Celestial, de imenso amor e infinita misericórdia, amigo, guia e modelo, Mestre Jesus,
Agradecemos por esta maravilhosa oportunidade de estudo do Teu Evangelho, pelas bênçãos do entendimento das Tuas palavras, pelo intermédio dos Espíritos prepostos, pelo intermédio da espiritualidade amiga que sempre nos auxilia. Que as bênçãos da espiritualidade maior alcance a todos nós e nos ajude a nos limpar do fermento velho. Que possamos entender a Tua mensagem de humildade e amor. E ainda alcancemos o equilíbrio da alma por meio do autoconhecimento. Neste momento de oração, que possamos ser instrumentos das Tuas vibrações benéficas a todos que delas necessitam e que ajudem a fugir do passado de erros e dificuldades, assim como a nós mesmos. Com o amor no coração e a tranquilidade da paz com o Senhor Jesus, nos permita encerrar o estudo do Evangelho no lar, com a certeza de que os benfeitores espirituais estarão conosco até a próxima semana. Que assim seja.